Bom dia, amado, Deus abençoe seu dia. Hoje é sexta-feira, mais uma manhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra com você. Logo mais nós estaremos na igreja às 8 horas para o nosso culto, começando o nosso culto com mais uma campanha abençoada para nos abençoar, rasgar o céu em nome de Jesus. Amém? Você é o nosso convidado dessa noite, amém? E hoje eu quero falar, não troque a sua bênção. O texto que eu quero ler está em Gênesis 25, verso 29 e 30, que fala: certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pedindo-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou cansado e faminto. Outro versículo que eu quero ler com vocês está em Hebreus capítulo 12, 16, que fala: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o direito da primogenitura. Um prato de lentilha, né, que levou a um erro irreparável. Por quê? Porque desprezar privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais, irmão, é o ato mais profano que alguém pode cometer, né? E nós vamos contar um pouco dessa história para você, né? É uma história verdadeira, a história de Esaú e Jacó. Eles eram filhos gêmeos de Isaac. Isaac era filho de Abraão, o pai de uma grande multidão de povos, né? Olha só a responsabilidade que estava sobre a vida de Isaac, assim com ele, o primogênito era quem receberia de Deus essa unção. Seu filho deveria governar e ser aquele que viria antes desse grande povo, o povo de Israel. Porém, Isaac teve gêmeos, e o primeiro que saiu foi Esaú, e Jacó veio atrás, segurando seu irmão pelo tornozelo. Desde cedo já havia uma disputa entre eles. Porém, Esaú era predileto do seu pai Isaac e tinha a bênção de Deus. E, encurtando a história, Jacó é essa bênção. Um dia, Esaú, chegando cansado da caça, com muita fome, pede seu irmão Jacó que lhe desse um prato de lentilha para saciar a fome. E Jacó, muito esperto, disse que daria se ele desse a ele a sua primogenitura. Esaú, cheio de fome, fez a troca, perdendo o direito de ser filho favorito, primogênito junto de Deus. Olha que coisa mais triste. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha, porque ele estava com fome e ele não soube esperar um pouco mais pela provisão do Senhor. E Esaú desprezou a sua herança. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A primogenitura, ela dava direito a liderar, a adoração a Deus, de chefiar a família, a dupla porção da herança paterna, direito à bênção do concerto, conforme Deus prometeu a Abraão. Mas o ímpeto do cansaço da fome não teve autocontrole, o domínio suficiente de fazer não, né, uma necessidade momentânea. Ele desprezou a bênção espiritual por um guisado vermelho. E Jacó cozera esse guisado, e veio Esaú do campo, estava cansado de Esaú: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Com pouco, Esaú valorizou a sua primogenitura menos do que o prato de lentilha. Por livre escolha, né, ele trocou a bênção de Deus por prazeres momentâneos. E Jacó, ao contrário de seu irmão, desejou as bênçãos de Deus para sua vida. Dele vieram as 12 tribos de Israel, e da tribo de Judá veio o Salvador do mundo, que foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Deus falou no meu coração, né, muito forte, que muitos são como Esaú, impaciente, tentando conseguir algo próprio, esforço, não espera pelo tempo do Senhor, seja um emprego novo, um ministério, uma família, um relacionamento, e isso impede receber a sabedoria de Deus, perde a bênção maravilhosa que Ele providencia no tempo dele, né? Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e da terra. Então não troque, meu querido, minha querida, aquilo que Deus tem reservado para você como direito de filho, sua posição hoje, seu crescimento espiritual, as bênçãos recebidas no lugar que Deus tem te colocado. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, que é um prato de lentilha, pois isso é o que o diabo traz através de pessoa que ele nos oferece. Uma amizade interesseira, uma alegria passageira, um almoço que te faz refém dos seus objetivos, visitinha na sua casa para te desestruturar a sua fé, tapinhas nas suas costas, dizendo: aqui
que te amamos mais, vem para cá que é melhor. Cuidado, quem te chamou foi Deus, não saia da posição para seguir homens. Cuidado, debaixo dessa revelação, nós devemos seguir confiantes da nossa fé, ser sóbrios em tudo, pois Satanás ele ronda como um leão querendo nos tragar, e às vezes as artimanhas deles vão ao encontro da nossa fome, da nossa necessidade, da nossa alma, né? Mundo, amizade, carência, relacionamento, cargos, fome, futuro. Mas vigie, olhe para as brechas, feche elas, vigie. Não troque o melhor de Deus na sua vida por um prato de lentilha, né? Confie no Senhor de todo o teu coração, como a palavra de Deus diz em Provérbios 3, 5, 7, de todo entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Esaú certamente não tinha noção daquilo que ele estava abrindo mão ao vender a primogenitura. Na ausência do pai, o filho primogênito era revestido de autoridade, a sua posição era inferior apenas de seu pai. Ele herdava dupla herança em relação a qualquer outro filho. E entre os reis, a primogenitura garantia o primogênito sucessão no governo de seu pai. Tinha direito a bênção especial ser proferida pelo pai. Liderança de adoração a Deus, no caso de Esaú, teria direito à bênção abraâmica, Então, a bênção, a ignorância, a mesma ignorância também pode manifestar em nós, herdeiros da nossa aliança, quando nós desprevejamos os privilégios por causa de desejos carnais. O valor da primogenitura excede qualquer prazer terreno, na nossa vida, na morada, emprego, no carro. Esaú pagou caro, meu querido, por sua carnalidade, por perder a sua bênção. Ele arrependeu-se tarde demais, Então não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas, É uma mensagem de alerta para nós, meus queridos. Inteligentes buscam conhecer a verdade. Jesus vem, nós precisamos ter discernimento, distinguir, muitos manjares deliciosos que o mundo nos oferece, que estão recheados de coisas contaminosas, que vêm da cozinha do diabo na nossa vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Que deste modo você possa servir a Cristo, agradar a Deus, e estimar aquilo que Deus colocou na sua mão. E aplicar a sua vida, contribuir para a paz e para a mútua edificação. Para que Deus continue abençoando a sua vida. Por isso, não troque a sua bênção em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um de nós nessa manhã, a tua presença, para que cada um possa ter discernimento, Senhor, de fazer as escolhas certas, de não trocar o certo pelo errado, de não ter dúvida, Senhor, da tua presença, porque a dúvida não pertence ao Senhor, mas pertence ao diabo. E que cada um que nessa manhã está passando por luta, tribulação, pensando em desistir, Deus, que possa se posicionar, não abrir mão da sua posição espiritual, de não abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer e tem para fazer na vida de cada um nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém possa desprezar os privilégios espirituais ou por ambições, desejos carnais ou coisas profanas para cometer, Senhor. Porque o melhor, Senhor, é aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, e a bênção do Senhor, Deus, que é eterna, é a bênção, Deus, que passa de geração por geração, e é nela que nós queremos andar, Senhor. Em nome de Jesus, se tiver alguém que nessa manhã trocou a tua bênção de primogenitura, possa se posicionar na tua presença, Pai, e voltar, Senhor, para ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que na paz do Senhor Jesus, e um grande abraço.